Bom dia, pessoal. Bom dia. Estamos aqui novamente no nosso dedinho de prosa sobre a palavra. Mais uma vez aqui nesse lugar bonito. Uma noite muito quente, mas essa manhã, no meio dessa mata, há um frescor muito agradável aqui. Por isso a gente gravar aqui fica muito bom. Eu queria já pedir a você que ainda não se inscreveu, que você se inscreva, né? Deixa o seu joinha aí. Nós já tivemos quase 50 inscritos, né? Graças a Deus. Compartilhe mesmo essa mensagem, né? Com o seu amigo, com algum parente. Com certeza alguém precisa ouvir, né, uma mensagem dessa natureza que a gente está postando aqui, né? Eu queria mandar um abraço aí para o Everaldo, meu primo, né, lá de Alfenas, pessoal aí de Três Pontos que também está nos acompanhando, né? O Ney Marcos, meu grande irmão lá de Poá, São Paulo. Grande abraço, viu, meu irmão? Deus abençoe você, toda a sua família, e todos os meus amigos e irmãos que estão nos acompanhando aí. Aquele grande abraço, que Deus continue abençoando vocês ricamente. Eu gostaria de falar hoje, essa manhã, né, com vocês. Nosso dedinho de prosa vai ser a respeito da fé salvadora. A fé salvadora. Gostaria de falar um pouquinho sobre isso, né? O que vem a ser isso, a fé salvadora? Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, a gente vai ver Paulo descrevendo o seguinte, né? Porque sois salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, a fé salvadora é um dom de Deus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É essa fé que eu gostaria de falar nessa manhã. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Mas como assim? Né? Como assim a fé salvadora? Fé não é tudo igual, né? Ter fé, não basta ter fé. E eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre isso. Pelo menos sobre 3 tipos de fé que a gente conhece, né, que tem. Um pastor amigo meu uma vez me mostrou, né, um trabalho que estava tendo em um congresso. E neste congresso, né, em especial, um pastor ali falou a respeito dessas 3 fés, né, 3 tipos de fé. Eu achei muito interessante, né, isso ficou guardado no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. A primeira fé é a fé histórica. Essa fé, ela não muda nada em sua vida. É uma fé que você simplesmente acredita, né, pelo fato da história, mas não muda nada. Um grande exemplo disso, por exemplo, é a gente acreditar que o Juscelino Kubitschek, por exemplo, foi presidente do Brasil. Eu creio, é história, mas eu nunca conheci ele. Eu nunca peguei na mão dele, eu nunca conversei com ele. Como assim então eu acredito? É pela fé. Eu tenho fé pelos relatos históricos que Juscelino Kubitschek foi presidente do Brasil, né? Da mesma forma, você pode acreditar que outras pessoas existiram na história sem nunca ter conversado, sem nunca ter tocado em sua mão. É uma fé histórica. Mas isso não muda nada na minha vida, não muda nada na sua vida. Acreditar que este ser existiu ou simplesmente que ele fez parte da história. Da mesma forma, é quando nós cremos em Cristo Jesus como apenas alguém que existiu e que fez parte da história. Acreditar que Jesus um dia nasceu e existiu sobre essa terra é apenas uma fé histórica. Não muda nada pelo fato de saber que ele realmente, né, esteve aqui. É apenas uma fé histórica. Então essa fé não muda nada na minha vida, não muda nada no seu coração. Saber simplesmente que Jesus, que você crê
que Jesus realmente existiu. Aliás, né, Jesus é o grande diferencial, é ele que divide a história. É o famoso AC e DC, né, que nós conhecemos, antes de Cristo e depois de Cristo. A própria história reconhece isso, né, porque Jesus, né, ele faz parte da história de tal forma da humanidade que existem acontecimentos antes de Cristo e depois de Cristo. Mas isso não muda nada, é apenas uma fé histórica. Uma outra fé que eu gostaria de falar com você é uma fé que eles chamam de fé temporal. Né? A fé temporal é aquela fé que você tem somente no momento que você está com dificuldade, no momento que você precisa talvez de um milagre, de uma cura, né? De que abra uma porta de emprego, que um problema que você está passando, você não vê alternativa, mas que ele precisa ser solucionado. Né? Isso a gente chama de fé temporal, é aquela fé de momento, somente no momento que você precisa. Depois que passou aquilo ali, você já não desfruta mais dessa fé, você não exerce mais essa fé, porque era uma fé apenas de momento, né? Apenas no momento que você precisava ali. E a gente pode ver, por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 17, a gente vai ver uma história que é dos 10 leprosos. E que Jesus estava indo, né, para Jerusalém, e no caminho, quando ele passa por uma aldeia, saiu 10 leprosos gritando, né, gritando mesmo em alta voz para que ele pudesse curá-los. E então Jesus, vendo eles, Jesus fala assim, vai lá e se mostram ao sacerdote. Aconteceu que quando eles estavam indo para se mostrar aos sacerdotes, eles foram todos curados. Aí teve um que imediatamente, quando viu que foi curado, voltou, e o texto fala que ele voltou gritando em alta voz, dando glória a Deus em alta voz, glorificando a Deus pela sua cura. E quando ele chegou até Jesus, ele se prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo pelo que Jesus tinha feito por ele. E então Jesus olha para ele e fala assim, ora, mas não fora 10 os que foram curados? Veja bem que Jesus não pergunta para ele que eram 10 os leprosos. Não, Jesus pergunta, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve nenhum que pudesse voltar e dar glória a Deus, né, pela sua cura, pelo que aconteceu? Não houve alguém que pudesse retornar e reconhecer, né, aquele que fez maravilhas em sua vida, aquele que fez a grande cura? Apenas este? E então Jesus diz para aquele que for curado, estava prostrado ali aos seus pés, Jesus diz para ele, levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Todos eles tinham recebido a cura, todos eles receberam aquilo que estavam procurando, que era a cura. Mas um dentre eles teve uma fé diferenciada. Voltou reconhecendo Jesus como Filho de Deus, dando glória a Deus nas alturas pelo que tinha sido feito, e prostrou-se aos pés de Jesus. Aliás, é o melhor lugar, é o mais alto lugar que o homem pode estar, é aos pés de Jesus. E Jesus diz para ele, a tua fé te salvou. Uma fé diferenciada. Bom, existem essas duas fés que nós falamos, que é a fé histórica e a fé temporal. E nós até exercemos bastante a nossa fé temporal. Quando nós precisamos de algo, nós buscamos em oração, nós pedimos a Deus, nós colocamos diante de Deus, nós choramos diante de Deus. Alguns fazem proposta até de ficar sem alimento, sem tomar água por algumas horas, a fim de receber aquilo que está pedindo, que está precisando. Mas logo depois, quando recebe, ele abandona, né, aquela sua fé, porque é uma fé temporal. Mas existe uma outra fé, e esta fé é a fé salvadora. E esta fé, ela consiste agora em você conhecer quem é esse Jesus. E ela consiste agora em você confiar e se entregar totalmente a Ele sem reservas.
assim como uma rede de descanso, por exemplo, a gente, apesar de não conhecer a fundo, né, sobre a matéria, a técnica desenvolvida ali para fazer a rede, mas todos nós conhecemos que a rede é feita de linha, de fibras, e que ela é trabalhada e trançada de uma certa forma que ela suporta muito peso. Talvez bem além do peso da gente, talvez até 2 pessoas ao mesmo tempo dentro de uma rede. Existe rede para casais, né? E quando nós fixamos ela, então, a gente senta na rede e observa ali os ganchos, cordas, se vão suportar o peso, e a gente começa então a se inclinar, a deitar na rede, estica os pés, e ali a gente deita, né, e vai fazendo aquele teste ali, que se realmente ela suporta, a ponto que logo a gente está ali descansando, né? Porque a gente conhece o que foi feito, né? Conhece aquele material que suporta o nosso peso, né? A forma que ela foi fixada também suporta, e ali a gente já começa a relaxar naquela rede, a ponto de balançar um pouco para um lado, para o outro, né? E a confiança ela vai aumentando de tal forma, né, que logo a gente até pega no sono, dorme confiadamente, se entrega totalmente ali àquela rede, pela confiança que nós temos, que podemos descansar nela, porque ela suporta o nosso peso. Da mesma forma, essa fé salvadora em Cristo Jesus, ela precisa consistir em conhecer Jesus. Quem é Jesus? E a partir do momento que você procura saber quem é Jesus, você conhece quem é Jesus, então agora você vai se entregar a Ele através dessa confiança que você adquiriu, sabendo quem é essa pessoa, e você vai descansar em Cristo Jesus. Você vai se deitar, se descansar totalmente em Cristo Jesus, vai se entregar sem reserva a Cristo em Jesus. E aí o que eu queria dizer para você nessa manhã: como conhecer Jesus? Como saber quem é esse Jesus? Não existe uma outra forma. Somente através da Bíblia, da Palavra de Deus, que foi escrita, que foi deixada para que testificasse dele, para que nós lendo, nós podemos crer em seu nome e ter a vida eterna. Gostaria de convidar você a conhecer esse Jesus. Não estou falando aqui de religião, estou falando aqui de Cristo Jesus, nosso Redentor. Procure conhecer Ele, procure ler a palavra. Não estou dizendo para você ficar assustado, né? Porque são muitos livros que nós temos aqui. Na verdade, são 39, né, no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. Mas começa a ler aos poucos livros mais fáceis, né, textos mais fáceis, vai desenvolvendo a sua leitura. Né? Uma ótima dica para nós começarmos a ler, né, a Bíblia, aprender a respeito de Jesus, é ler o Evangelho segundo escreveu João, o livro de João. Né? Nós temos ali os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E João, em uma particularidade, ele vai falar muito sobre quem é Jesus. Nós vamos ver lá, por exemplo, né? Vai dizer que Jesus é o pão da vida. E quem comer deste pão nunca mais terá fome. Vai falar, por exemplo, que Jesus é a água viva. E quem beber dela nunca mais terá sede. Vai falar que Jesus é a luz do mundo e que quem está nele não andará em trevas. Vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Portanto, começa a ler, né, o livro de João, o Evangelho de João. Em algumas Bíblias vai estar escrito lá São João, mas é o mesmo Evangelho. Vai lá, começa a ler, começa a descobrir quem é esse Jesus. Né? Procure adquirir conhecimento. Através desse conhecimento, né, através da sua fé, né, Deus vai colocando confiança no seu coração em Cristo Jesus, a ponto que você vai descansar em Cristo Jesus. E a palavra de Deus ainda diz no Salmo 91,
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. Eu gostaria de finalizar aqui com este versículo, dizendo que você pode esperar e buscar em Cristo Jesus. Um grande abraço, um beijão no coração, fique com Deus, que Deus abençoe seu dia, sua semana. Até o próximo encontro. Estaremos aqui no nosso dedinho de prosa sobre a palavra.